Vivo no Facebook e também no nosso canal do YouTube. Eu estava dizendo então, né, que essa questão do sincretismo, né, moldou a cultura afro-brasileira. E hoje a gente está recebendo aqui nos estúdios da 104.9 o pai Evandro de Chapanã, que é também coordenador de políticas setoriais da Prefeitura Municipal de Cruz Alta, e o pai Klaus Bonaski, acho que está certo, Bornaski, né, que é do Templo Caboclo Jupi, lá de Cruz Alta, e também da comissão organizadora aí da 13ª edição da procissão de Ogum São Jorge, que acontece em Cruz Alta, e eles vêm aqui para fazer o convite para a nossa audiência, também compartilhar um pouquinho, né, sobre a trajetória e a história das religiões de matriz africana na região. Bom dia, Evandro Paes, tudo bem? Bom dia Cristiano, bom dia Rádio Cidades. É uma honra poder estar aqui novamente falando sobre a procissão de Ogum que chega na sua 13ª edição. Tá certo, obrigado pela presença, o pai Evandro. E o pai Klaus, a gente vai dar uma cutucada a mais, assim, dar uma aprofundada, porque é a primeira vez que ele está aqui no estúdio, eu acho, né? Então vamos conhecer um pouquinho do pai Klaus, ele contar um pouquinho da história dele, né? Bom dia, pai Klaus, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Cristiano. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. É a primeira vez aqui, né, com vocês em Ibirubá. Agradeço ao convite, né, para participar dessa live e convidar o pessoal aí para a nossa procissão, que nós vamos estar orientando como que vai ser, né, pai Evandro? Tá certo. Pai Klaus, conta um pouquinho da sua trajetória, sua história na religião, enfim, né? Desde criança, nasceu dentro da terreira também, como é que é a sua relação com a religiosidade? Eu nasci dentro da religião. Minha mãe de sangue, a dona Teresa, do Caboclo Jupi, ela é a médium que recebe o Caboclo Jupi há 58 anos, né? Então, a minha mãe está com 86 anos de idade. Que coisa linda. E até hoje ela recebe o Caboclo Jupi. E eu me criei dentro da religião, dentro da Umbanda, né? Participava, ia junto nas sessões, nas festividades, ficava lá sentadinho. E com o tempo, depois que eu entendi o que era a religião, o que eu queria na minha vida religiosa, né? O segmento que eu ia ter, eu me aprofundei mais na religião. E comecei a frequentar, como participante do coral, né? Porque o terreiro tinha um coral. E depois fui cambono, né? E depois de um ano fui para a corrente mediúnica. E ali comecei a desenvolver os guias espirituais, o desenvolvimento. Eu estou há 30 anos na religião, né? Já é uma caminhada. Venho da casa do pai Antônio, da mãe Elíria, lá de Cruz Alta, né? Do reino Xangô e Ançã. E há 5 anos nós abrimos a nossa casa, né? O Templo Caboclo Jupi, em homenagem ao guia espiritual da minha mãe. E estamos aí, né? Estamos sempre batalhando pela transparência, para colocar o nome da nossa religião sempre visto, né? Dentro da cultura afro-brasileira, da cultura dentro do município, dentro da região. Tá certo. Que legal isso, contar a história, porque as pessoas que não conhecem, né, pai Klaus, a religião, elas acham que ela simplesmente brota, assim, né, que, eu resolvi ser da Umbanda e tal, né, e a grande maioria das pessoas que participam ativamente e vivem a religião, elas têm uma história muito longa, né, que vem de geração a geração, e isso que vai mantendo essa tradição. E aí, dentro dessa história que o senhor traz pessoal, a gente precisa falar um pouquinho também sobre a história da procissão de Ogum, né? Que é uma procissão que já está aí 15 anos, na verdade, porque a gente teve aquela parada da pandemia ali, né? Que não aconteceu a procissão, né? Mas há mais de 15 anos as religiões de matriz africana se mobilizam em Cruz Alta para realizar essa procissão. Todo mundo sabe que Cruz Alta é conhecida por conta da Romaria de Fátima, né, que é uma procissão dos católicos em relação à padroeira lá da cidade e tal, mais de 15 anos para cá, que já está aí nas suas quase 70 anos de história, a procissão de Fátima, né, mais de 15 anos para cá também tem esse espaço reservado para esse sincretismo. Para quem não conhece
a religião, e quem não conhece São Jorge, Ogum, né? Explica um pouquinho pra gente. Eu tentei trazer algumas informações aqui sobre o orixá Ogum, mas como nasce essa procissão e qual a importância dela para a religiosidade, não só de matriz africana, mas de todos aqueles devotos de São Jorge, que é um santo muito popular, né, no catolicismo e tal, né? Pai Klaus me ajuda um pouquinho aí, né? Sim, vamos mas compartilhando aí. a procissão de Ogum São Jorge, ela nasceu, né, em 2011, né, através de caciques de Umbanda e Babalorixás, né, com um olhar, né, vendo que a nossa religião, cada vez mais a gente enfrentava intolerância religiosa, preconceito. Cruz Alta é uma cidade do interior, como Ibirubá também é, e vocês sabem que a gente enfrenta diariamente essa intolerância, né? Quando a gente fala que a gente é de religião de matriz africana. Então, em 2011, a gente se reuniu entre religiosos, né? Na casa da mãe Ilíria e do pai Antônio, que eram os pais do pai Klaus. A gente decidiu, então, em realizar, então, primeiro montar um movimento que se chama Movimento Moábica, Movimento União Afro-Brasileira de Cruz Alta, onde representava as religiões de matriz africana e também representava o movimento negro, né? Através deste movimento nasceu a primeira, né, a procissão de Ogum São Jorge, né? Isso fez com que a gente tivesse um evento onde a gente levasse um dos santos que é conhecido dentro da religião de matriz africana, que é o caboclo Ogum, ou orixá Ogum, né? Que é uma entidade, que é um santo conhecido, né? Exato. Né? Então, a gente começou a realizar, então, a primeira procissão em 2011, 2012, né? E estamos aí no 13ª procissão, né? A procissão, ela nos traz uma identidade, né, dentro da cidade, porque é organizado por pessoas que é da religião de matriz africana. Hoje ela faz parte do calendário oficial do município, então ela se criou uma identidade. Hoje ela é uma referência dentro do município, como a Romaria de Fátima também se tornou uma referência dentro da nossa cidade. E eu acredito que hoje a procissão, ela não atrai só os religiosos de matriz africana, mas sim a comunidade católica, e não só os cruzaltenses, mas sim a região, né, Pai Cláudio? Sim, a comunidade de Cruz Alta participa, né? Tem participado, chega o dia da procissão, as pessoas já estão à frente das suas casas ou até mesmo nas calçadas, louvando e pedindo, agradecendo, enquanto a caminhada acontece, né? E também as pessoas da região, não só religiosas, mas também pessoas que vêm prestigiar esse evento. É um evento religioso que emana muita fé, né? Porque São Jorge, Ogum, é conhecido em todo o Brasil, assim como a orixá Iemanjá é conhecida também. O orixá Ogum é conhecido em todo o Brasil. Então, a gente faz essa procissão há muito tempo, né, Pai Evandro? Para que a religiosidade, o culto, a nossa religião esteja ocupando o espaço que deveria ocupar há muitos anos atrás, né? Certo. Vocês falaram uma palavrinha aí entre uma e outra que dá conta sobre caboclo, né? Então, por que essa diferenciação? Eu estou fazendo uma fala aqui para a nossa audiência que está acompanhando, né, entender um pouquinho essas diferenças e nomenclaturas. Qual a diferença do caboclo para o orixá? Né? Por que chama caboclo, Ogum, na Umbanda, orixá? Como que se constitui essa mística e essa espiritualidade?
dentro da religião de matriz africana, né, nós temos vários cultos, né, várias tribos, várias linhas, né, de culto, né. E dentro da religião de matriz africana, então, existe a Umbanda, existe a nação, existe o candomblé, como existe a quimbanda, né, e dentro de cada linha, né, cultua o orixá, né? O orixá Ogum é privilegiado porque ele é cultuado tanto na nação de Jejexá, ou nação de Cambinda, ou nação de Queto, enfim. Ele também é cultuado dentro da Umbanda, né? Mas dentro da nação é uma energia de Ogum, né, pai? Exato. E dentro da Umbanda é uma outra energia de Ogum. Então, para diferenciar dentro da nação ou dentro do candomblé ou da Umbanda, a energia de Ogum é chamada de orixá na nação. A energia de Ogum é chamado também de orixá no candomblé. E a energia de Ogum na Umbanda é chamada de caboclos. Os caboclos são falangeiros do orixá, né? São os espíritos dos ancestrais indígenas, o cruzamento entre o indígena e o branco, que se constituiu o caboclo, né? Então, são espíritos antigos de caboclos que vêm na energia, né, no arquétipo do orixá Ogum, trabalhar dentro da Umbanda para trazer o seu conhecimento, trazer as suas orientações dentro da Umbanda. Então, existe essa diferença. É uma diferença, mas, ao mesmo tempo, é uma igualdade, né? Porque todos eles trabalham para um único objetivo, que é trazer orientação, trazer caminhos, trazer proteção, fortificar a fé, né? A fé, a religiosidade de cada ser humano. Tá certo. Olha só, uma coisa que chama muita atenção da gente é qualquer comércio que você vá, qualquer lugar assim que tenha portas abertas para atender o público, normalmente, mesmo digamos assim, lá no subconsciente, né, as pessoas colocam aquela folhagem, aquela planta chamada espada de São Jorge, né? E como forma de proteção. Não tem nenhuma... As pessoas não necessariamente têm alguma ligação com a Umbanda, nada disso, mas existe uma fé muito forte que aquele tipo de erva tem o poder de limpar o ambiente, né? Como que vocês olham isso, né? Até pra gente... Porque aqui em Birubá eu percebo bastante, aqui não tem uma tradição de matriz africana muito forte, né? Mas todo o comércio que você vai, você olha lá, a espada de São Jorge tem um lugar especial ali, digamos assim, reservado dentro do estabelecimento. Por que essa cultura, assim como a gente também tem com Iemanjá, por exemplo, a ideia no final do ano de pular ondinha, né? Usar branco, né? Várias coisas estão relacionadas às religiões de matriz africana, mas muitas vezes o preconceito acaba, né, ignorando isso, mas é uma essência que a gente carrega junto, né? Exato, eu vou abrir a ideia e o Pai Evandro complementa daí, me ajuda a complementar. A religião afro-brasileira nada mais é do que a própria natureza, né? Dentro da natureza nós temos 4 elementos, né? Terra, fogo, ar e água. Dentro da natureza nós temos as plantas medicinais, as ervas, e cada erva tem uma especificidade ligada a cada orixá, a cada guia, né? cada entidade, né, espiritual. Então, falando diretamente sobre a questão da espada de São Jorge, o próprio formato da erva já remete a uma lança, a uma espada, que é usada pelo orixá Ogum, até mesmo no sincretismo dentro da Igreja Católica. O São Jorge usa uma espada, ele é um guerreiro, ele é um general, um soldado. Então, cada erva remete ao seu orixá. Então, nesse caso, as pessoas, pelo sincretismo, tanto dentro do catolicismo ou não sendo da religião afro, elas colocam essa proteção porque remete ao santo São Jorge, né? A espada de São Jorge. E no culto afro-brasileiro remete ao orixá
Ogum. Acho que a espada de São Jorge, ela também é um símbolo de defesa, né? Exato. Né? Então, quando as pessoas colocam a espada de São Jorge, né, que ela é um elemento que representa o Ogum para quem é de matriz africana e que representa São Jorge para quem é católico, e sabe que esse santo, né, ele é um santo de defesa, né, vencedor de demandas e de batalhas, né, as pessoas têm aquela fé que, colocando esta erva em frente ao seu estabelecimento, à sua empresa, em frente em sua casa, ela vai estar com a espada, o escudo de Ogum para defender ela da maldade, né, daquilo que tem de ruim neste mundo lá fora, né? A proteção. Então é um símbolo de defesa, né, quando se encontra, né, essa erva em frente às residências e também às suas empresas. Aqui no nosso canal do YouTube, alguém da nossa audiência aqui, o Mestre 07, ele pergunta quais os benefícios de usar a guia de Ogum. A guia de Ogum é uma ferramenta, né? A guia de Ogum ou a guia de qualquer outro orixá é uma ferramenta de proteção, né? Tanto que nós, da religião, a gente usa nas sessões, né? Nas sessões abertas, nas giras, usamos as proteções porque esse elemento, essa ferramenta, ela rebate qualquer energia negativa. Ela está preparada, ela está ritualizada para rebater qualquer tipo de energia negativa que estiver circulando no ambiente no momento que você está abrindo a gira, está movimentando energias. E se tiver algo que vai te afetar, a tua matéria, o teu corpo, né, o teu espiritual até mesmo, rebate naquela ferramenta. E por muitas vezes já vi acontecer e acontece, né, Pai Evandro? Geralmente acontece assim de um médium ou as pessoas estarem com a guia, usando a guia, e ela estoura, ela arrebenta do nada. Então, isso significa o quê? Que a proteção que ela que a pessoa está tendo ali com aquela ferramenta rebateu energias negativas que estavam ao redor dela. Tá certo. Bom, pessoal, a gente já trouxe aqui uma introdução, né, para esses assuntos mais de curiosidade também, né, da nossa audiência, mas vamos falar da procissão, né? Então, sábado ela acontece, ela tem um horário definido para início, né, e vai ter um percurso também. Eu já participei de algumas procissões lá, e a Venâncio Aires, eu acho que a Avenida Venâncio Aires é uma das grandes estradas aí que a procissão passa, né? E normalmente ela finalizava em frente à prefeitura, mas esse ano parece que teve uma alteração aí do trajeto e vai ter umas cositas a mais, né, nesta procissão desse ano. Então, a procissão de Ogum São Jorge, ela exigiu que nós se organizasse melhor, né, se preparasse melhor para receber, né, os fiéis, né, os devotos a Ogum São Jorge, né? A cada ano a procissão cresce. Nós recebemos quase 1.000 pessoas na nossa última procissão, na 12ª, e acreditamos que vamos ultrapassar esse número neste ano, né? Porque hoje nós temos o apoio, né, do poder público, né? E eu tenho que aqui destacar, né, que a Coordenadoria de Polícias Territoriais tem esse compromisso, né, com a religião de matriz africana, como tem com todas, né, e também o apoio da nossa prefeita, a doutora Paula, né, o nosso secretário João. Então a gente está fazendo um trabalho, né, bacana, né, para poder estar fazendo um dos maiores procissões dos últimos anos, né. No último final de semana a gente também fez um grande evento com a comunidade evangélica, e este ano, agora essa semana, organizando a 13ª procissão. A procissão, então, ela inicia em frente à Praça Érico Veríssimo, como todos os anos, né?
a concentração é às 19 horas, né? A imagem já vai se encontrar ali, a imagem oficial da procissão, para as pessoas já fazer a sua oração, se aproximar da imagem, né? Com toda a nossa equipe de recepcionista da procissão, né? E com isso a gente vem melhorando a cada ano, porque esse ano nós temos desde o ano passado nós temos uma equipe de recepção, né? E esses membros são pessoas, né, representantes das casas de religião da cidade, né? Então a gente vai até o ginásio municipal este ano, né? A gente sempre finalizava a nossa homenagem, né, em frente à prefeitura, né? E este ano a gente vai até o ginásio, porque todos os outros anos a gente percebeu que ficava aquela vontade, aquele gostinho a mais, né, de fazer algo mais, né, pro Pai Ogum, né? Aquela vontade de fazer mais, aquela vontade de homenagear esse grande guerreiro que nos defende de tantas coisas da vida, né? Então, este ano a gente organizou uma comissão, né, que não está só com a Moábica e não só com a coordenadoria, né? Está sendo construída e organizada juntamente com várias outras casas. Já quero aproveitar e mandar um abraço a todos os caciques de Umbanda, né, os babalorixás que estão nos ajudando, né, porque a gente não faz nada sozinho, né, Pai Cláudio? É verdade. Então, a gente está construindo isso. E então inicia na frente da Praça Érico Veríssimo e vai até o ginásio municipal. E vou passar para o Pai Cláudio para ele dar continuidade aí e dizer o que vai acontecer na chegada da imagem no ginásio municipal. Após a procissão, após a caminhada, então vamos nos dirigir até o ginásio. Chegando lá, vamos ter um altar montado, né, representando a religião afro, né, afro-brasileira, representando todo o segmento da religião, né? E ali os médiuns, os pais e mães de religião vão se reunir e juntamente com a comunidade que quiser prestigiar, as portas estarão abertas para acompanhar a gira, que vai ter uma gira de caboclos, né? Vão ser chamados os caboclos para homenagear o Orixá Ogum. E durante a gira vai ser feita uma passagem de passes, né? Passes para todas as pessoas que quiserem se dirigir até o centro do ginásio, ali onde vai ser feita a gira, para tomar o seu passe, receber o seu passe, receber o seu axé. E após isso, damos continuidade até o encerramento com todos os rituais que são pertinentes à religião, né? Os rituais que vão ser organizados por essa comissão dessas casas que estão participando, e as outras casas que acompanharem, que forem de fora ou até mesmo da cidade, estão convidados a participarem dessa gira, essa gira coletiva, né? Devidamente uniformizados, devidamente dentro da sua doutrina, do seu ritual, da sua casa, devidamente uniformizados para nos acompanhar nessa linda homenagem ao Pai Ogum. Certo. Normalmente tem ali aquele momento em que os devotos, não só do Orixá Ogum, mas do Santo São Jorge, né, dão aquela passada ali no santo, né, pedem sua bênção, fazem aquela oração ali, pegam, atam sua fitinha, enfim, tem várias formas de expressão. Vai ter esse momento também, em algum momento, tanto lá no ginásio quanto na caminhada? Na caminhada, a imagem ela já vai se encontrar, né, na avenida ali principal, né, na saída de partida da procissão, a partir das 18 horas. Né? Então, às 18 horas, a imagem já se encontra ali até iniciar, né, a procissão às 20 horas. Então, vai ter 2 horas ali a procissão à disposição à comunidade, quem quiser, né, deixar sua oração, né, passar a mão à imagem, né, ter esse momento com
com o orixá ou com o caboclo Ogum, né, para fazer o seu momento de oração, vai ter esse espaço sim no início. E lá no ginásio, né, no momento do passe, eu acredito que os consolentes vão passar pela imagem, né, em frente ao altar que vai ser montado, né, para também deixar o seu último momento, né, de reflexão e de oração ao Ogum, né? Também, Cris, a organização, né, a gente vai ter 2 palcos este ano dentro do ginásio, que é o palco onde vai se encontrar os alabês, né, e os alabês e quem vai estar cantando os pontos, né, e fazendo as homenagens, o palco oficial onde vai estar o altar, né, a gente vai ter uma recepção, vai ter a equipe de organização desde a procissão, né, identificados com crachá, né, vai ter uma decoração bonita, né, então a gente está preparando aí com muito carinho, com muito amor, né, nessa 13ª para estar recebendo, fazendo a homenagem especial ao Pai Ogum, mas também recebendo toda a comunidade, né, religiosa, não só de Cruz Alta, mas da região também, para conhecer um pouquinho sobre a nossa religião de matriz africana, né, e também da nossa procissão que se espalha aí pelo estado do Rio Grande do Sul, se tornando aí uma das maiores procissões, né, do estado. Hoje eu acredito que a procissão de Ogum de Cruz Alta fica entre as 3 maiores, né, do estado, né? Isso para nós é de maior orgulho, né? Porque é construído no interior do estado e a gente sabe das dificuldades que existem, né? Muito bem. Vamos falar umas outras coisas aqui também, aproveitar que vocês estão aqui, em relação a gente tem acompanhado aí Cruz Alta. É um município que tem muito forte essa questão das religiões de matriz africana, né? É um município muito antigo, é um município que tem uma ancestralidade, inclusive escravista, muito forte, né? Então, muitos descendentes de escravos ali se reúnem ali, moram, né? E há muitos anos, Cruz Alta tem os seus 200 anos mais 203 anos, né? Agora já. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, que tanto um quanto o outro tem mais de 50 anos, as casas de vocês têm de história, né? Tava vendo ali a Alvorada, que a casa do pai Evandro realizou ali, 54 anos que é feita. 59 anos que é feita, né? Que começou com a dona... Com a avó Tereza. Com a avó Tereza e foi seguindo de geração em geração. Acredito que lá no Caboclo Jupi também, né? Tem essa história bem antiga. E aí eu queria que vocês, que são mais lideranças, contassem um pouquinho dessa resistência das religiões de matriz africanas em Cruz Alta, porque há um mês atrás, eu acho, pouco mais de um mês atrás, a gente viu aí uma certa função assim de algumas pessoas aí criticando principalmente a questão das oferendas, né, que as religiões têm como prática fazer, e criticando e colocando meio que como se o espaço público não pudesse ser ocupado pelas religiões de matriz africana, que eu não entendo porque a gente acha que é dono do espaço público, porque se ele é público, né? Mas também tem algumas questões do ponto de vista de como se faz esse tipo de oferendas, né? Como que a gente constrói um diálogo com a comunidade que não tem a nossa visão mais da religiosidade, mas tem preconceitos também carregando. Como é que vocês que têm agora um conselho de povos de terreiro, ou seja, assim como a gente tem o Conselho Municipal de Saúde, como tem o Conselho Municipal de Educação, da merenda escolar, de outras políticas públicas, Cruz Alta tem um conselho dedicado aos povos de terreiro. Isso é importante, Pai Klaus, para o município, para a religião lá no município. Como é que o senhor enxerga isso? E como que essas pautas que atravessam assim na comunidade, às vezes as comunidades são até um pouco mais raivosas com as religiões de matriz africana, como é que esse conselho administra isso e dialoga sobre esses temas, né? Essa questão aí é uma polêmica que vem de muito tempo, né?
O Conselho dos Povos de Terreiro, ele é muito recente, né? Ele está sendo estruturado, ele vem de uma caminhada recente dentro do município. Então, o Pai Evandro ele está à frente do conselho como presidente e dentro do conselho tem toda uma diretoria, tem toda uma equipe, né, que participa, que acompanha a organização desse conselho. Então, dentro do conselho, o Pai Evandro vai se aprofundar mais. Existem projetos que estão sendo elaborados para a reeducação, não é nem educação, é reeducação das pessoas que estão ligadas à religião, dos religiosos em si, dos africanistas, dos umbandistas, dos quimbandeiros. Está sendo montado projetos para esse fim, né? A gente tem a intenção de que, montando isso dentro do município, com apoio, sempre com o apoio do município. Hoje, assim, essa gestão que vem de 4 anos atrás e na sequência, tem nos dado um apoio gigantesco, assim, como nenhuma outra gestão já deu, né? E não estou falando em política, né? Estou falando em gestão pública, né? Porque a gestão pública, políticas públicas, todos, políticas, né? Públicas, a palavra é essa, políticas públicas. E nos inseriram dentro dessas políticas públicas, dentro da religião. Então, isso é muito importante para nós, porque a gente tem espaço hoje para fazer acontecer. Só que para fazer acontecer, nós temos que estar unidos, né? Nós temos que ter aquela união que muitas vezes dentro da matriz africana não existe, né? A realidade é essa. Não existe essa união como existe no culto evangélico, no culto católico. Então ainda é uma construção, espírita, né? É uma construção que a gente está da gestação, né, para o nascimento e para criar esses projetos que estão em vista aí para serem feitos. Em relação às oferendas, aos locais, também existem projetos, né? O Pai Evandro vai falar sobre isso, né? Eu já estou me adiantando, mas existem projetos aí a caminho, porque nós precisamos também de um espaço e nós vamos articular isso com a gestão municipal, né? Um espaço apropriado para as pessoas de religião afro-brasileiras terem a oportunidade de fazerem seus cultos com respeito ali, num local onde não hajam críticas, onde não hajam ameaças, onde não hajam o tipo de situação que aconteceu nesse último mês. Hoje corre o risco, antes de entrar no assunto do detalhe dos projetos, Pai Klaus, hoje corre o risco, por exemplo, de um praticante de Umbanda estar ali fazendo a sua oferenda e sofrer algum tipo de agressão, ou hoje é uma coisa que causa até perigo, não? Como é que isso foi se construindo historicamente? Antigamente o pessoal não dava muita bola, hoje parece que o pessoal está se preocupando com isso, por quê? Corre muito risco. Em qualquer local de entrega de oferendas, a gente corre muito risco em relação... A gente não sabe a reação das pessoas, assim como as pessoas passam e respeitam ou aceitam, né, de certa forma, tem pessoas que passam e ameaçam realmente, né? Ameaçam realmente. E você está sujeito a sofrer algum tipo de agressão física, verbal, emocional, moral, enfim, todo tipo de agressão. Então, é complicado por esse motivo, né? Então, nós precisamos, não só o nosso município, mas acredito que todos os municípios deveriam se preocupar com esta situação, de ter um espaço adequado. Alguns municípios do Rio Grande do Sul já têm organizado. Santa Maria, por exemplo, tem um espaço adequado para isso, que é chamado de Aruanda, o espaço oficial para se largar as oferendas e tudo mais. Em Porto Alegre, tem regiões de Porto Alegre que já têm seus espaços, né? Apesar de que muitos ainda largam suas ofertas encruzilhadas no centro da cidade.
Particularmente, eu tento construir dentro da família Jupi a cultura de que nós depositamos as nossas oferendas em lugares afastados, né? Já para não correr esse risco de agressão e também para não agredir a quem não entende a nossa religião. Exato. E essa educação, essa reeducação que a gente vai propor no decorrer do tempo dentro do conselho, dentro dos povos de terreiro, é a construção da prática de oferendas biodegradáveis, que já deveria estar ocorrendo há muitos anos, mas ainda tem pessoas que não entendem, não entendem que não há necessidade de se deixar uma garrafa de vidro, um copo de plástico, um papel que não seja biodegradável. Uma bandeja de papelão ali que vai ficar muito tempo para se degradar. Então, aquilo acaba virando lixo. E isso incomoda a comunidade, incomoda as pessoas. Né? Porque eles enxergam aquilo como um lixo. Né? Então, partindo por esse princípio, a gente vai construir políticas aí, projetos para abranger tudo isso aí. Que legal. Pai Evandro, e do ponto de vista da gestão, como que a gestão enxerga isso? Como que o conselho está trabalhando essas questões? Porque tem duas coisas colocadas aí, né? Primeiro, acredito eu, né? A gente teve, por exemplo, aí essa semana aí o falecimento do Papa, né? E muito se fala agora, né, dessa questão de que, mesmo ele tendo sido um Papa bem à frente dos outros que antecederam ele não mexeu muito nos fundamentos do catolicismo, né? Naquilo que mexe, naquilo que está estruturado no catolicismo desde que a igreja é a igreja, né? E o mesmo eu acredito que acontece também nas religiões de matriz africana. Elas têm os seus fundamentos ali, os seus preceitos, a forma que se organiza ali. E aí uma política pública ela não pode de forma nenhuma, né, se atravessar nesse fundamento. Né? Então tem que ter muito cuidado na hora de construir isso, né? Exato. Então, através do conselho, né? O conselho já existe já há 1 ano e meio, mais ou menos, desde da aprovação da sua lei em 2021, né? Que a gente também foi protagonista, né? Em provocar a criação do conselho para ter representatividade. Então, quando a gente assume em 2023, a gente consegue tirar do papel e virar realidade um sonho de ter um conselho dentro da cidade de Cruz Alta que representa os povos de terreiro dentro da lei, né? E depois dessas manifestações, né, que a gente teve nos últimos meses aí com a questão das oferendas, até agradeço porque a casa da família Jupi foi uma que fez uma nota e se manifestou nas redes sociais. A família também, JuBTU, né, também se manifestou através das redes sociais. O conselho teve que também ter uma posição sobre essa questão, porque a gente é cobrado, porque estamos à frente do conselho. Né, e através de várias conversas nos bastidores, né, até com o próprio Cristiano, que está nos entrevistando, nos fez a pensar em que forma a gente vai avançar, né, para melhorar o nosso comportamento, como o pai Cláudio colocou, dos nossos irmãos da religião de matriz africana, né, para também ter o entendimento dos leigos, né, que não conhecem os nossos ritos. Então, a gente vai estar construindo aí uma audiência pública, né, após a procissão, né, vamos cumprir essa missão primeiro da procissão e depois juntos, né, juntos com o conselho e o povos de terreiro, a gente vai estar aí realizando uma audiência pública para apresentar uma cartilha, né, onde alguns membros já da comissão, que nós criamos também não só membros do conselho, mas um grupo, né, de pessoas que estão pensando de que forma... Um grupo de estudo, né? Um grupo de estudo, né, e a gente vai apresentar essa cartilha
né, nessa audiência pública para o conhecimento da comunidade, né, para uma aprovação. Né, o que cada casa também tem uma dinâmica, cada casa tem um ritual, né, mas a gente vai tentar, né, respeitar né, o pensamento, né, e o ritual de todas as casas, e a gente ter uma cartilha, né, que seja uma forma que representa o povos de Terreiro de Cruz Alta, e que também sirva para a região, né, para a gente poder melhorar, né, essa questão das oferendas, né, que é colocado nos cruzeiros, né, nas matas, nos rios, né, e já aproveitando o momento, dizer que tem alguns rituais que não tem como a gente fugir. Não tem, né? A gente tem rituais que tem que ser realmente lá no trevo, né, que tem que ser lá no cruzeiro, né, mas o pai ou a mãe ou o religioso que está lá fazendo o seu ritual, né, tem esse cuidado, né, para a gente não poluir realmente. Não deixar lixo, né? Não deixar lixo. Uma coisa é a questão da poluição, né, a questão aí porque mesmo as oferendas, penso eu, depois que o ritual é feito, né, depois que a energia é ali, né, jogada no ambiente ali e o trabalho é consumido, né? Aquilo que fica ali é lixo, né? Lixo. Então, é tomar esses cuidados na questão da poluição, né? Mas, por outro lado, também, né, tem o fundamento que também é importante ter, porque o que a gente vê nos comentários das pessoas que não participam da religião e que fazem suas condenações em praça pública ali do que a religião faz, é um preconceito travestido de preocupação com o meio ambiente. Né? Então, eu estou preocupado com o meio ambiente, mas na verdade não, eu quero expor o meu preconceito. Ou seja, dizer que está acontecendo um determinado tipo de trabalho ali, de oferenda e tudo mais, aquela mesma oferenda que o católico tem na hora da igreja lá, né? Na hora da comunhão, na hora que tem o momento do ofertório, né? A única diferença é que as religiões de matriz africana fazem isso na rua e não fazem dentro do templo. Dentro do templo elas reúnem aquela oferta para fazer o seu rito. Mas aí muitas vezes acontece as pessoas dizendo que tá fazendo mal. E não tem nada disso, né? E não tem nada disso. Falta conhecimento. Falta conhecimento, exatamente. E nessa audiência pública, Cris, a gente quer também não só trazer essa cartilha, né, para reeducar a nossa comunidade, mas também levar para o conhecimento da comunidade que não é de matriz africana, né, saber que nós também estamos preocupados com a natureza, preocupados com a cidade, né, e que nós não queremos poluir, né, a natureza. Né, e falando, abrindo a questão de algum religioso enfrentar uma intolerância religiosa ou um preconceito no momento de algum ritual. Hoje existe a delegacia online, tá? Que foi criada através do governo do estado. Então, Disque 100. Então, qualquer tipo de intolerância que você enfrentar, você pode ir lá na delegacia online e você denuncie, né? E isso vai gerar um processo. Então, aos poucos, a gente vai aí tendo leis, né, e justiça contra qualquer preconceito. Né? Canoas, já existe uma delegacia, né, dentro da cidade de Canoas. Né? Para o interior ainda é a delegacia online, mas nós já temos aí um caminho aberto. Um caminho aberto. Tá certo. Gente, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Eu quero ainda fazer um comentário porque o Templo do Caboclo Jupi tem uma inserção muito forte na rede social, né? Ele tem mais de 53 mil seguidores, quase 54 mil seguidores. No Instagram. No Instagram, né? E me chamou muita atenção uma imagem que vocês compartilham aqui, que inclusive teve 7 mil curtidas redonda. Esta imagem em que está o Papa Francisco juntamente com um religioso, um pai de santo, né, crianças, LGBT, índios, enfim, mostrando essa coisa de que o olhar das religiões de matriz africana tanto é que a história dela é feita de sincretismo, né? Reúne o catolicismo, o espiritismo e tudo mais, né? Então,
se tem um lugar que talvez a intolerância não faça parte do ritual, é nas religiões de matriz africana, né? E como mensagem final, então, eu queria convidar vocês a fazer essa reflexão, o convite, fortalecer o convite para a procissão do Pai Ogum. Tem muitos comentários aqui na nossa live também, agradecemos todo mundo que comentou. Não vai dar para a gente ler o comentário de todo mundo aqui, mas tem muita gente aqui que deixou o abraço. Que bom, né? E que vocês tragam aí, e nenhum de preconceito, isso é mais importante ainda, que vocês tragam aí então a mensagem do Orixá Ogum, do Caboclo Ogum, do Santo São Jorge, enfim, para a procissão que acontece no sábado, e também o abraço de vocês para toda a comunidade Ibirubá. Tá, ok. Então, primeiramente agradecendo, né, Cristiano, pelo espaço, pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouco sobre a nossa religião, esclarecendo um pouco sobre os últimos acontecimentos. Então, agradecer à Rádio Cidade de Ibirubá, agradecer aos ouvintes por estarem nos acompanhando nesse momento, estarem mandando energias positivas para o que está acontecendo aqui nesse momento, e reforçar o convite. Estão todos convidados, todos mesmo, independente da sua crença, independente do seu segmento religioso, estão todos convidados a participarem no dia 26, agora no sábado, às 19 horas, a concentração, como o Pai Evandro falou, lá na Praça Érico Veríssimo, para nos acompanhar nessa caminhada, uma caminhada de fé, uma caminhada de transparência, uma caminhada para que a gente fortaleça ainda mais a nossa religião, fortaleça ainda mais a nossa tolerância junto à diversidade religiosa, a diversidade cultural que existe dentro do município, dentro do estado, dentro do Brasil, né? Então, convidando a todos os nossos irmãos religiosos aqui de Ibirubá e da região, do Alto Jacuí, aos simpatizantes, então, vistam o seu branco e nos acompanhem nessa caminhada que vai ser maravilhosa, vai ser assim de muita energia positiva para todos. Certo, Pai Evandro? Agradecendo então, né, mais uma vez a Rádio Cidades, ao Cristiano por nos dar essa oportunidade, né, e sejam todos bem-vindos à Cruz Alta e à 13ª procissão de Ogum São Jorge. Muito obrigado. Muito bem, a gente agradece o Pai Evandro de Chapanã e também o Pai Klaus. Qual é? Pai Klaus de Ogum. De Ogum, olha aí, não. Então é filho de Ogum também. Isso. Eu também, graças a essa proteção. Patacori Ogum. E a gente vai encerrando a nossa transmissão ao vivo. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Compartilhem aí para chegar a mais pessoas aí a nossa transmissão. Vai ficar disponível também no canal do YouTube.